Salve família vascaína, seja bem-vindo a mais um informativo da manhã e vocês estão no Central de Notícias Vascaínas. Hoje a gente não tem tanto assunto assim para falar de Vasco por conta dessa parada no futebol, por conta do Vasco ter sido eliminado no Campeonato Carioca, a Copa do Brasil só volta em maio, o Brasileiro só começa entre 13 e 14 de abril. Teve aquela demissão do Alexandre Matos, alguns assuntos aí que vieram rendendo. Mas hoje a gente tem aqui para vocês 3 assuntos que eu acho o principal aqui para trazer para vocês, até para a gente poder debater e eu poder saber um pouco do que vocês estão achando do que está acontecendo dentro do Vasco. Que foi hoje, no caso ontem, né, a entrevista do Emiliano no treinamento aberto lá no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. Eu trouxe aqui alguns trechos do que ele falou nessa coletiva para poder analisar junto com vocês. Tem também o nome do Lucas Andrino, diretor executivo do São Bernardo, que surgiu como um provável diretor executivo para o Vasco no lugar do Alexandre Matos. Tem aqui uma fala dele também, que eu quero saber o que vocês acham do nome dele, do que ele falou sobre trabalhar no Vasco ou não. E ontem teve uma entrevista do Alexandre Matos lá no Boleiragem. Eu trouxe aqui alguns cortes do que ele falou e no final vou deixar um videozinho de mais ou menos ali uns 2, 3 minutos, onde ele explica um pouco o que não deu certo entre ele e o Vasco. Então, galera, eu vou começar falando do Lucas Andrino, diretor executivo do São Bernardo de São Paulo, que entende um pouco do que é trabalhar com SAF. O São Bernardo é uma SAF bem menor do que o Vasco, sim, proporções bem menor do que seria ele trabalhar no Vasco. Mas ainda assim, uma SAF, ele entende um pouco dos parâmetros de uma SAF. E o nome dele foi especulado na mídia. E ele deu uma entrevista onde ele falou o seguinte, abre aspas para Lucas Andrino: lisonjeado, Vasco é gigante. Se caso houver realmente a consulta, ficarei feliz. Cara, é um cara que não é conhecido no mercado, mas é um cara que já trabalha com SAF. Eu acho que... Eu não vou dizer que é um nome ruim, mas também não vou dizer que é um nome bom. É um nome interessante. É um nome interessante para a gente começar a olhar, fazer pesquisas sobre como é o trabalho dentro do São Bernardo. Eu confesso a vocês que eu também não sei como é o trabalho dentro do São Bernardo, para a gente poder ter uma noção de como o Lucas Andrino trabalha e o que ele pode vir a agregar ao Vasco, se ele for realmente chamado para trabalhar no Vasco e ele aceitar a proposta. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham do nome do Lucas Andrino? Ele ajudaria? Seria um bom nome, mesmo sendo um nome desconhecido, porque a gente teve agora aquele que é considerado por muitos o melhor diretor executivo do Brasil. E, vamos ser sinceros, não deu certo, né? Então, talvez um nome novo possa ajudar o Vasco nesse processo e dentro do Brasileirão 2024 também. Mas, como eu disse, eu quero saber de vocês. O que vocês acham do nome do Lucas Andrino? Então, galera, eu vou falar um pouco agora sobre a entrevista coletiva do Emiliano Dias ontem, no CT Moacir Barbosa, onde o treinamento foi aberto para a imprensa e no final ele concedeu ali uma entrevista coletiva rápida, mas ele abordou alguns pontos que eu acho interessante. Vou deixar uns cortes para vocês aí, eu vou ler um pouco aqui do que ele falou também. Começando aqui, o Emiliano ele falou o seguinte: os únicos responsáveis pelo que aconteceu foram Ramon e eu, os únicos. Não é que o time está mal, fomos nós que erramos. Temos que botar a cara e continuar trabalhando. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa fala dele? Ele continua aqui, mas o que vocês acham dele? Vocês acham que o time é culpado também? Tem outros culpados fora o Ramon Dias e o Emiliano Dias? Mas continuando aqui, uma outra fala dele é a seguinte, ó: estão sempre com as mesmas perguntas, comparando o que aconteceu ano passado com esse ano. É outro Vasco, afirmou o Emiliano. E eu vou deixando aí também a fala dele, que é para vocês terem uma noção. Ele falou um pouco também sobre esse paralelo do ano passado ainda. Ele disse que nunca prometeu título. Ele disse que tanto ele quanto o Ramon prometeram brigar até o fim por tudo que fosse possível, mas título em si eles não prometeram. Eu queria saber de vocês. Tudo bem, eles podem não ter prometido título, mas com que passaram para a gente no passado, com o trabalho que eles fizeram ano passado também, vocês acham que o Vasco poderia ter brigado mais, ter ido mais a fim de jogo contra o Nova Iguaçu, por exemplo, para a gente poder chegar nessa final? Poxa, imagina, domingo de Páscoa,
a gente está disputando o primeiro jogo da final contra o nosso maior rival, e depois, dia 7 de abril, aniversário de 100 anos da resposta histórica, cara, da carta histórica, né, no caso, seria perfeito, seria perfeito. Vocês acham que faltou um pouco mais de vontade, um pouco mais de gana para a gente poder chegar nessa final? Continuando aqui, ele falou também sobre as seguintes coisas, sobre o Payet. Ele disse um pouco da importância que é ter o Payet no elenco, como vocês podem ver aí, no que está escrito na tela, no que eu estou deixando escrito aí na tela para vocês. Cara, a importância de ter o Payet, o quanto o Payet é importante para esse time, a experiência dele, a capacidade dele, o quanto ele está se entregando para o time esse ano. E eu queria saber de vocês, vocês acham que o Payet é tão importante realmente assim para o nosso time, para o nosso elenco? Falou também sobre janela, galera, falou sobre reforços que podem chegar no Vasco. Segundo ele, eles estão sim mapeando o mercado para poder trazer algumas contratações já agora para o brasileiro nessa janela doméstica e também para a janela do meio do ano, que é a janela internacional, trazer mais reforços para o Vasco poder brigar por grandes coisas dentro do Campeonato Brasileiro. Ele não disse grandes coisas, eu que estou falando aqui, essa é uma fala da minha parte, mas deduzo eu que se você vai se reforçar, ainda mais um clube como é o Vasco da Gama, você tem que se reforçar brigando por grandes coisas dentro do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber de vocês, vocês acham que dentro, pelo menos dessa janela doméstica, a gente pode existe algum nome que a gente pode trazer que ajude o Vasco a quando chegar à janela internacional, a gente está brigando lá em cima para só equilibrar ainda mais o time e a gente poder respirar tranquilo dentro do Campeonato Brasileiro? E no final ele falou sobre os protestos da torcida, galera. Ele deu razão à torcida, tem que protestar sim, mas ele botou alguns poréns ali que eu vou deixar para vocês aqui. Vocês leem aí e me dizem o que vocês acham. Então, galera, agora eu vou falar para vocês sobre a entrevista que o Alexandre Matos deu ontem. E eu peguei alguns cortes no X do Arena Cruz Maltino, Arena Cruz Maltina, sobre coisas que ele falou no Boleiragem, sobre como foi trabalhar no Vasco esses 3 meses. E também vou deixar, como eu disse, eu vou deixar no final um vídeo para vocês, mais um áudio, né? Porque eu não posso deixar as imagens, mas ali ele, com a voz dele, ele explicando um pouco como foi esse processo dele trabalhando dentro do Vasco. Mas deixar aqui para vocês algumas das falas que ele disse ontem no programa sobre o Vasco. Por exemplo, uma delas foi: cada hora se tem um assunto diferente. É um entendimento diferente dessa autonomia. Às vezes eu precisava resolver alguma coisa com um atleta, seja qual for, eu precisava entender até onde eu poderia ir. Uma renovação, uma penalidade, um simples bicho, uma premiação, eu precisava entender. Esse caminho eu vou ter que aqui, o outro tenho que ir aqui. Que não tem problema. Só estou falando no meu caso, atrapalhou. Então ele diz um pouco ali que o jeito da 777 trabalhar, por exemplo, ele tinha que chegar na 777 e pedir um aval para uma determinada premiação para um atleta, para botar uma determinada premiação no contrato do atleta, uma punição por algo que ele não achava maneiro que o atleta estivesse fazendo, tudo ele tinha que pedir o aval da 777. Então, no meu ponto de vista, já quebra um pouco do que ele falou aqui. Cara, não existe autonomia. Autonomia controlada. Não. Ou você tem autonomia ou você não tem. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa fala. Outra fala dele é a seguinte: todas as SAFs são assim. É uma empresa e sempre levará o tempo necessário, com austeridade, para as coisas acontecerem. O resultado vai vir? Vai, com o tempo. Pode até vir imediatamente. Por que não? O Botafogo é uma SAF e quase foi campeão brasileiro. Já está na Libertadores e vai brigar para ser campeão. Eu acho que o Vasco vai partir para isso muito em breve. Se vai ser esse ano ou ano que vem, o tempo vai mostrar. E vocês, galera? Vocês acham que o Vasco, do jeito que está acontecendo as coisas, o Vasco pode vir a brigar, não digo ser campeão, mas também não digo acontecer o que aconteceu com o Botafogo, mas pode vir a brigar pelo título esse ano do Brasileirão, pode se classificar para uma Libertadores? O que vocês acham que pode acontecer com o Vasco dentro desse Campeonato Brasileiro 2024? Vocês concordam com essa fala do Alexandre Matos? Mas vamos passar para outras aqui também.
Eu tenho que fazer um agradecimento público a eles, 777 Partners. Eles que me contrataram. Tiveram 3 pessoas que tive mais contato. Johannes Spor, Dom e o Nico. Confesso para vocês que esse Nico eu não sei quem é, galera. É a primeira vez que eu ouço esse nome. Talvez seja a abreviação do nome de alguém. Então peço desculpa a vocês, mas vamos seguir aqui. Queria fazer esse agradecimento a eles porque me deram a oportunidade. Eu tive uma experiência gigantesca. Realmente, trabalhar dentro do Vasco é uma experiência gigantesca, seja para quem for, um nome consolidado dentro do mercado ou alguém que esteja começando. Trabalhar dentro do Vasco é uma oportunidade gigantesca, mas aí vai uma opinião minha, eu quero saber de vocês. Foi a oportunidade que o Alexandre jogou fora. O Alexandre não soube aproveitar. Os porquês, vamos deixar para lá. Mas, na minha opinião, foi a oportunidade que o próprio Alexandre jogou fora. Mas vamos para outras, aqui que o Alexandre disse também. Agora ele falou um pouco sobre o Emiliano Dias e o Ramon Dias, galera. Impressionante a capacidade que eles têm de treinamento. Vestiário e entendimento de jogo. Eles se completam. De verdade, fácil de acesso. O Ramon é uma pessoa muito simpática. O que acontecia era o seguinte: eles construíram o Vasco em torno deles para não cair ano passado. Eu chego depois e sou o cara que tenho que falar sim e não. Amigo, vem cá, eu quero isso. Ramon, isso dá, isso não dá. Então isso gera um desgaste. Ele falou um pouco do que foi o desgaste dele com o Ramon Dias, com o Emiliano Dias, né? Assim, nesse ponto eu não vou entrar muito, galera. Eu gostaria mais de ouvir de vocês. Eu particularmente acho que eles poderiam ter sentado e se entendido mais. Mas aí aconteceu tudo que a gente já sabe, né? E descambou para a demissão do Alexandre Matos. Mas vamos seguir em frente aqui, galera. Ele falou um pouco sobre o Medel também, galera. Ele disse o seguinte sobre o Medel: jogador desse nível, de Copa do Mundo, o debate e o embate com ele é de alto nível. É para ganhar. Medel é alto nível. O embate que teve foi de desgastes do dia a dia. Então ele explicou um pouco também ali do que foi essa possível briga entre ele e o Medel. Ele disse que foi mais um desgaste do dia a dia, foi mais um embate, não uma briga. Assim, apaziguou um pouco, até por estar dentro do programa de televisão também, ele não iria falar tudo o que realmente aconteceu, se houve uma briga ou não. Mas queria saber da opinião de vocês, por tudo que rolou, por ter rolado na mídia aí que o grupo deu graças a Deus que ele foi embora, o grupo ficou feliz. O que vocês acham? Vocês acham que ele quis meio que passar um pano no que aconteceu, coisas que ficam no passado, ou vocês acham que foi só um desgaste mesmo do dia a dia? Então, galera, como eu disse para vocês, eu vou deixar um corte agora do que ele falou ontem no programa Boleiragem. Mas eu vou ler um trechinho aqui de uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei bastante interessante. Eu queria saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários também para a gente poder resenhar um pouco mais sobre o que foi essa entrevista dele, do Alexandre Matos, ontem, falando sobre a passagem dele no Vasco da Gama. Eu tenho 21 anos trabalhando no futebol em clubes, com retrospecto de profissionalismo, credibilidade, passando muito tempo em cada clube, com conquistas e com legados. Em todos os clubes que passei foram assim. O que foi diferente dessa vez? A comunicação da minha chegada foi falha, foi confuso. Eu me coloco também como responsável. A má comunicação antes dos que estavam chegando e do que iria contratar. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham. E fiquem agora com o vídeo onde o Alexandre fala um pouco mais do que foi essa passagem dele dentro do Vasco da Gama. A minha saída, que eu acho que é que todo mundo fica pensando o que aconteceu, né? Eu tenho um diagnóstico próprio, né? Muito claro. Eu tenho 20 anos aí de futebol, trabalhando em clubes, um retrospecto de profissionalismo, credibilidade, sempre durando muito em cada clube, sempre ficando muito tempo, me chamou a atenção. Durando muito em cada clube, com conquistas e com legado. Todos os clubes que eu passei, sem exceção, foram assim, todos os clubes. O que tem um ponto comum que dessa vez foi diferente? Na minha chegada, a comunicação. A comunicação da minha chegada foi falha. Né? Antes de eu assinar contrato, discutir o projeto, qual que era a expectativa em relação a mim, como que seria o dia a dia, enfim, como é que seriam os processos internos, a quem eu me reportaria, quem era realmente o
vamos dizer, a pessoa responsável pela pasta do futebol. Enfim, foi confuso e eu me coloco até como o maior responsável desse equívoco, que foi a comunicação falha, porque pela minha experiência, né, eu tinha a obrigação de entender melhor o projeto para ver até o perfil que eu chegaria. Se você pegar, eu trabalhei no Palmeiras e trabalhei no Atlético Paranaense, perfis completamente diferentes, os dois com muito tempo, com tempo e com sucesso. Por quê? Eu tenho que entender o perfil, o que ele precisa, o que o clube precisa agora. E isso foi gerando uma série de desgastes, porque sempre tinha uma dúvida, eu me reporto a quem, falo com quem, faço o quê, posso isso, não posso aquilo. Sempre tinha desgastes que geraram uma quebra de confiança naquilo que eles entenderam, na percepção deles, na ideia deles, e aí a gente partiu para o desligamento, né? Que eu respeito, faz parte do futebol, sem mágoa, sem nada. Acho que o Vasco, o SAF, é um clube que tem 1 ano e meio, e o Vasco mudou muito. Se você pensar, 2 anos atrás, era impensável falar em investimentos no Vasco, comprando jogador. O que você ouvia o tempo todo era de salários atrasados, era a imagem está atrasada, é jogador fazendo greve, entrando na justiça, hoje acabou isso. Então o Vasco é outro, tem tudo para dar certo, só que tem que entender, e eu não vou mudar o meu pensamento porque eu saí, que tem que pavimentar e as coisas vão acontecer de médio a longo prazo. E a ansiedade para que as coisas se resolvam muito rápido gera uma pressão muito grande. E outra coisa que eu avaliei mal, a expectativa que já existia, que era grande, porque o Ramon fez um grande trabalho, o Emiliano fizeram um grande trabalho, os investimentos e a minha chegada. Então esse alinhamento de expectativa também gerou uma frustração, mesmo que rápida. E isso gerou muito desgaste interno, muito debate interno, quase que diário, e que geraram esse entendimento de uma quebra de confiança. E foi isso, a má comunicação antes para saber o que estava chegando e qual era o que eu ia encontrar. E isso foi gerando desgaste.